Meus irmãos, eu quero vos saudar nessa noite com a graça do nosso eterno Deus e dizer da nossa alegria da gente poder estar aqui para ministrar a palavra de Deus nessa noite e, sobretudo, na Igreja Batista Missionária aqui de Salgueiro, onde nós já temos, através de longas datas, uma amizade grande, não somente com o pastor dessa igreja, mas também com a sua família, E também com uma grande parte dos membros dessa igreja, dos quais nós conhecemos, uma vez que já viemos trabalhando há muitos tempos juntos, também com um professor do seminário do Sete Irmãs, e aqueles que porventura não me conhecem e que podemos certamente nos conhecer melhor. Pastor Rubens, pessoa nossa, e que a gente realmente aprendeu a amar, A gente ama a todos, Mas existe alguns que a gente ama com outra especialidade, E algumas pessoas são mais chegadas, como Jesus tinha Tiago, Pedro e João. Então é óbvio que também nós, na condição de cristãos, de irmãos, nós temos algumas pessoas mais chegadas. E pastor Rubens tem sido para mim essa pessoa, E mesmo que somos de denominações diferentes, eu sou presbiteriano, ele é batista, mas essa questão denominacional, ela não importa. Então o importante é que a gente faz parte da mesma família de Deus. Irmãos, ele estava falando a respeito de pessoas que havia viajado, hoje tem pouca gente, E nós, nesses 2 anos de pandemia, nós temos algumas dificuldades de ministrar para poucas pessoas. O número maior que eu ministrei durante este período, eu acredito que foi na segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, que pregamos o ano passado, em plena pandemia também, e também na primeira daqui, que nós ministramos domingo próximo passado, pela manhã. Tinha um bom número de pessoas. Mas na minha igreja mesmo, lá em Jatobá, lá no acampamento de Itaparica, pouca gente, muita gente sumiu na pandemia. E para mim foi muito difícil assim, porque na verdade eu sempre fui pastor de igrejas grandes. E quando assumi o pastorado lá, a gente já sabia que era uma comunidade pequena, E chegando a 50 membros. E nessa pandemia piorou, melhorou um pouco agora, que depois tivemos essa melhora, se tratando, por exemplo, desse alívio depois da vacinação. Mas tem sido uma dificuldade grande para a gente, pastor, trabalhar, eu com especialidade, mas a gente sabe que nem sempre a vontade da gente ela é feita. Importante que seja feita a vontade do Senhor. E a gente precisa trabalhar em cima disso, de que, de fato,
passe essa temporada, não é? E aí retomem tudo. Mas Deus trabalhou muito na vida da gente, principalmente a vida de nós pastores, que comumente costumávamos ministrar para muita gente, falar para muita gente, essa coisa toda, né? Até nisso Deus trabalhou. Aquelas pessoas que vinham à igreja porque gostavam de igreja cheia, então encontrou uma grande dificuldade. Mas Deus seja louvado, porque as coisas não acontecem como nós queremos, tá certo? Eu quero nessa noite ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, qual é a minha água aqui, pastor? Qualquer uma? Qualquer uma. Eu vou tomar aqui à direita. Você vai ficar na esquerda hoje. Bom, capítulo 3 do Evangelho de João. Nós vamos ler apenas os versículos de 1 a 3. Os irmãos querem ficar em pé, é bom, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz aí: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que Deus possa estar aplicando a sua palavra nos nossos corações. Amém. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido, bastante pregado, bastante ministrado, e diria que inúmeros sermões são tirados desse texto. E passando por esse texto, em poucos dias, me veio alguma coisa que me chama bastante atenção. Apesar de que o texto tem todo o seu contexto, é o novo nascimento, a nova vida outorgada através do Espírito de Deus aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Mas nós temos algumas coisas a observar nessa noite, é que a primeira delas é com relação ao fariseu Nicodemos. A seita dos fariseus, ela foi fundada há aproximadamente 167 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Ela nasceu justamente naquele período chamado período interbíblico. E esse período interbíblico, ele durou 400 anos. É chamado o período de silêncio, quando Deus não utiliza nenhuma profecia, nenhum escrito, e os estudiosos, eles entendem
de que esses 400 anos de silêncio, dizem eles que foi justamente o período que Deus estava preparando para o nascimento do Salvador. E quando a gente estuda o prenúncio do nascimento de Jesus, então os comentaristas, os estudiosos vão apresentar muitas facetas que culminaram com a vinda de Cristo. A questão do Império Romano, questão de estradas, questão de reis, governadores, enfim, todo um trajeto e que justamente culminava para o nascimento de Jesus. Mas nesse período, chamado período do silêncio, foi justamente nesse período que nasceu essa seita chamada seita dos fariseus. Na verdade, alguns chamam de seitas, né? Porém, a gente sabe que esse era um grupo seleto, né, de judeus que eram bastante estudiosos da Torá. E os irmãos sabem o que é a Torá. A Torá era justamente os 5 primeiros livros os 5 primeiros livros da lei, os livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E eles eram bastante conhecedores da Torá. Pormenorizadamente, eles conheciam tudo bastante, eles estudavam mesmo. E vocês sabem que durante o período que Jesus viveu aqui, esse período foi marcado por várias críticas deste grupo, que também era conhecido como um grupo político, e que sempre estava questionando a Jesus, sempre estava criticando a Jesus, sempre estavam mostrando algumas realidades das quais estavam na lei e citando que Jesus não estava cumprindo. Então Jesus sofreu muito com esse grupo. Assemelhava-se também a ele os saduceus, porque os saduceus não criam na ressurreição. Era também um grupo político que também nasceu nessa época. Mas nesse grupo de fariseu, nós vamos encontrar muitos homens importantes da época. Entre eles o apóstolo Paulo, que depois teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, quando pediu carta aos sumos sacerdotes, que também era fariseu e que ia em busca, portanto, daqueles irmãos que estavam aceitando a fé para trazê-los debaixo da chibata. E naquele caminho, Paulo tem um encontro com Jesus. Paulo pertencia à tribo de Benjamim, que aliás era uma parte da tribo que fazia parte da tribo do reino do sul, que foi dividido depois de Salomão, e que seu filho Roboão assumiu aquele reinado com a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim. Então formou-se o reino do sul, e o reino do norte ficou com as outras tribos, chamado o povo de Israel. E esse grupo de fariseus conhecia pormenorizadamente
as Escrituras Sagradas. Então, deste grupo, vem aqui este homem, que era um dos príncipes dos judeus, conhecedor da Bíblia, estudioso da Bíblia, questionador, e era, na realidade, um excelente professor. E este homem, ele ouviu falar de Jesus, dos seus ensinamentos, dos milagres, e aqui o texto não menciona milagres, mas menciona sinal, né? Então ele chega para Jesus e diz que aqueles sinais que Jesus estava realizando não seria feito se verdadeiramente Deus não estivesse com aquela pessoa cujos sinais eram realizados por ele. E o que é sinal? Sinal era justamente aquilo que delineava ou um contraposto de uma coisa que se realizava pelo o âmbito normal. E o sinal, ele tomava uma dimensão que era, talvez numa outra tradução, um milagre que estaria acima do entendimento da mente humana e da capacidade humana para poder realizar. Então, esses sinais realizados por Jesus, eles estavam denotados muitas ações e que causavam, portanto, admirações para todas aquelas pessoas que presenciavam. Não sabemos se o mestre Nicodemos, ele tinha presenciado algum desses sinais, tinha ouvido algum desses sinais, visto algum desses sinais, visto os ensinamentos de Jesus, mas ele tomou conhecimento. E diz, meus irmãos, o texto sagrado, que esse mestre, ele vai de noite ter com Jesus. E nós perguntamos, por que ele não foi de dia? Por que ele não foi meio-dia? Por que não foi pela manhã? Porque ele vai de noite para se encontrar com Jesus. Mas exatamente porque, como Jesus era uma pessoa humilde, apesar de ser o rei de Israel, era uma pessoa humilde, que não andava em carruagem, não andava em trajes de reis, ou traje de rei, era um homem simples, um homem humilde, vestia suas alparcas, roupas típicas da época, e aquele homem, para Nicodemos, não era um homem de uma posição que ele poderia ir ao encontro dele a qualquer hora. Então, por essa razão, ele procura ir à noite para falar com Jesus. E chegando ali, ele faz essa indagação e diz: bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Naturalmente, ele sabia que ele tinha sua origem em Deus, sua divindade, a divindade de aqui é... Porque ele diz, vindo
da parte de Deus. Então, meus irmãos, este é o primeiro aspecto que nós queremos destacar. Mas o segundo aspecto que nós queremos destacar aqui é o elogio de Nicodemos a Jesus. E esse elogio consiste justamente nesse aspecto. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos, ele não tem a ousadia, ele não tem a coragem de chegar, de falar isso juntamente com os demais membros do Sinédrio, porque ele era um dos membros do Sinédrio da época. E o que era o Sinédrio da época? O Sinédrio da época era justamente um grupo de pessoas que tinham a competência de fazer determinados julgamentos. É como se hoje fosse o Senado Federal aqui no Brasil. Era esse Sinédrio. E ele não quis se expor, mas ele reconhece a autoridade de Jesus e faz esse elogio. E comumente, meus irmãos, as pessoas, quando elas estão a sós, então ela tem determinados comportamentos que elas só fazem se elas só se comportam nessas circunstâncias. Eu tenho certeza que Nicodemos, ele não se comportaria nessa circunstância como se comportou falando com Jesus, se estivesse com o seu grupo. Mas como ele estava a sós com Cristo, então ele faz o seguinte elogio. Mas preste atenção. Um terceiro aspecto que a gente pode destacar aqui é que Jesus, ele não dá ousadia para o elogio de Nicodemos. Aliás, Jesus, ele não deu ousadia para elogios. Ele não deu. O demônio muitas vezes chegou e elogiou. Nós sabemos que você é o Filho de Deus. E Jesus imediatamente, cala-te. Porque, meus irmãos, Jesus sabia que o ministério dele era outro. Ele não veio aqui para receber elogio, ele é diferente de nós. Na verdade, quando a gente recebe um elogio, a gente fica todo fofo, né? Todo pabo. Que coisa! Alguém me elogiou assim, fica todo, que coisa boa. Mas, meus irmãos, Jesus aqui nos dá um exemplo que a gente precisa assumir um comportamento de humildade. Tinha um presbítero na minha igreja aqui, e dizia, eu chegava junto dele, rapaz, a sua mensagem hoje, muito boa mensagem. Aí ele ouvia, ele já havia logo dentro. Irmãos, eu quantas e quantas vezes saí do púlpito, fui para pódio, preguei,
E alguém chegou lá e disse: rapaz, que palavra, pastor, falou ao meu coração, muito bem, aquela coisa. Eu dizia sempre digo isso: a Deus a glória. Sabe por quê? Porque se eu trouxe uma palavra que motivou, que alegou os corações, que edificou as vidas, não fui eu não tenho capacidade nenhuma. Tudo isso que a gente transmite é do Espírito Santo, é graça de Deus. Aí muitas vezes as pessoas, fulano não é isso, fulano é aquilo, e as pessoas ficam fofas, esquecem que o que tem foi dado por Deus. É Deus que nos dá, é Deus que nos agracia. E é por essa razão que a glória é para o Senhor. Amém? A glória é para Deus. Então, meus irmãos, Jesus dá aqui uma lição tremenda para nós. Não acata o elogio de Nicodemos. E um outro ponto que a gente quer destacar aqui, em terceiro lugar, é que Jesus vai imediatamente com a mensagem crucial que Nicodemos precisaria ouvir. Não dá ousadia para o seu elogio, não responde absolutamente nada sobre sinais, milagres, sobre aquela conversa, aquela farrabamba de Nicodemos, apesar de que ele era de fato filho de Deus, verdadeiro filho de Deus. E imediatamente diz o evangelista São João, versículo 3, respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Os irmãos estão com as duas Bíblias abertas, vamos ler esse versículo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, meus irmãos, Jesus entra imediatamente para evangelizar aquele mestre, aquele conhecedor, portanto, da lei, da Torá. Agora imagine, aquele homem conhecedor profundamente do VT, escrituristicamente falando, o homem que tinha uma capacidade invejável, interpretativa da lei. E Jesus de imediato chega a mostrar para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo para que possa ver o reino de Deus. E o que significava nascer de novo? Porque Nicodemos nunca tinha ouvido essa mensagem, nunca tinha ouvido uma palavra desse nível, dessa natureza. E agora ouve através do mestre, do rabi, né? Rabi no grego, né? Mestre na nossa língua, professor. E Jesus entra com essa palavra contundente. E eu creio, meus irmãos, que essa deve ser também a mensagem que nós precisamos mostrar para as pessoas que estão aí. Pessoas cheias de si mesmas. Quem sabe professores, universitários, PhDs. E eles precisam ouvir isso, pastor. Eles precisam ouvir isso.
Porque não adianta ter conhecimento, não adianta ter profundidade, não adianta conhecer a medicina, a filosofia, a teosofia, ser PhD nisso, ser PhD naquilo, seja lá o que for. Mas o que é necessário, ele disse para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Jesus disse para ele, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. É necessário. E então Nicodemos nunca ouviu aquela palavra, ele se assusta. Então ele faz o questionamento do homem que é na realidade um indoto. Parece indicar ser um indoto nas escrituras, apesar de conhecer toda a Torá. Mas é um indoto. Como é que a gente descobre isso? Como? Veja o versículo 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Que pergunta imbecil! Com licença da palavra, daquele sábio, daquele mestre, daquele rabi. Que pergunta! Na verdade, Nicodemos era um senhor de idade, né? Porque fazer parte do sinédrio teria que já ser uma certa idade. E por isso ele se dirige a Jesus nesses termos: um homem sendo velho pode porventura entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Quem já se viu isso? Como poderia isso acontecer? Isso não era nenhuma pergunta para o homem que se dizia doutor da lei fazer para o mestre. Mas Jesus tem paciência com ele. Tem paciência. E no versículo 5 ele disse, Jesus respondeu: na verdade, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, os irmãos podem observar. Observa aí. No versículo 3, está dizendo lá, Jesus usa o termo aí, usa um advérbio, não, e diz que não podem entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Então, Jesus utiliza o advérbio de negação, não pode. Entrar no reino de Deus aqui, que reino de Deus é esse aqui? Esse reino de Deus envolve duas características. Tanto o reino eterno, o que nós temos promessa para morar lá, e como também esse reino de Deus que envolve a igreja de Deus aqui na terra. Então, para ir para o céu, e para fazer parte também dessa igreja visível aqui, e da invisível também, é portanto necessário nascer de novo. Nascer a segunda vez. Eu vou tomar as duas águas. Então, no versículo 5, Jesus faz outra afirmativa com o verbo de negação, dizendo: na verdade digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Jesus apresenta agora duas características desse novo nascimento. A primeira delas, ele diz que é preciso nascer da água. Por que Jesus fala logo sobre a água? A nossa hermenêutica ensina
que essa água não é batismo. Um dia desse eu estava ministrando, então a irmã chegou e disse para mim: pastor, mas não é o batismo? Não, não é batismo não. Essa água é a palavra de Deus. Russell Norman, comentando o texto, ele diz que naquela noite Nicodemos bebeu da água que foi ministrada por Jesus, que foi a palavra de Deus. E Jesus diz no outro lugar: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, meus queridos, nascer da água significa dizer que a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus para que possa suscitar dentro dele arrependimento. E por isso Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quando você sai para anunciar o evangelho, você não sai batizando pessoas, não. Pessoa você batiza depois de um discipulado que tem geralmente com a pessoa. Você sai pregando o evangelho, ao passo que as pessoas que ouvem o evangelho, então elas começam a crer, porque a palavra de Deus, ela começa a ser semeada. E então ela começa a nascer dentro das pessoas. E por isso Paulo questiona, por exemplo, lá no capítulo 10 de Romanos, ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então é preciso pregar a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus é pregada, e Jesus também lá no capítulo 14 do Evangelho, se não me engano, 14 a 16 do Evangelho, desse mesmo Evangelho, ele diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo tem o poder de convencer. E aí é justamente quando apresenta a segunda característica, que é nascer do Espírito. Nascer do Espírito aqui não é falar línguas. Talvez alguém queira até interpretar isso como falar em línguas. Não. O camarada pode falar línguas e pode não ser nem um convertido. Pode ser um sacana, um tremendo canal. Certo? Então nascer do Espírito aqui significa dizer gozar do arrependimento através da convicção propiciada pelo Espírito de Deus. E por isso Jesus está dizendo para Nicodemo: Nicodemo, você precisa se arrepender. Eita, agora o mestre daquela circunstância tem que ser mudado, tem que ser transformado. Precisa nascer a segunda vez. Nasceu a primeira vez do ventre da mãe, agora nascer a segunda vez. Nascer de Deus. Louvado seja Deus nesta noite. E aí ele apresenta essa outra verdade, né? Segundo, mais uma vez, não pode entrar no reino de Deus, então tem que nascer, tem que se converter. Tem que ter uma nova vida. E no versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nota aí que ele está falando do Espírito Santo. E no versículo 7, não te maravilhes. Outra tradução diz: não te admires de eu ter dito, necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Eu estou agora caminhando para o final, para concluir esta palavra.
E eu quero fazer a seguinte pergunta: você já nasceu de novo? Você já nasceu a segunda vez? Você já é um novo convertido? Você já é um salvo? Aí você me pergunta, pastor, como é isso? Meus irmãos, isso acontece quando você ouviu a palavra de Deus, você se contristou, você se arrependeu. Então essa obra foi feita pelo Espírito Santo, mas isso não aconteceu meramente. Você teve que ouvir a palavra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, em algum lugar. Deus levou a determinada situação, determinada circunstância para que você conhecesse a Deus. Então esse é o ponto básico. Porque a Bíblia está dizendo, porque se não nascer de novo, não vai para o céu. Não vai morar no céu. Pode até que seja até batizado, porque batismo não lava pecado. O batismo é uma integração na igreja visível, mas não salva, não purifica. Nós não cremos no poder das águas batimais, de conversão em águas batimais. Nós cremos no nascimento pelo Espírito de Deus que opera no coração do homem, dessa nova vida que você tem e que eu tenho. Mas um segundo aspecto que eu quero trazer na conclusão da nova criação, da nova criatura, porque conferindo com aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, ele diz: se estáis em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo. Você é nova criatura, é uma nova criação, você foi feito de novo. Isso não significa dizer que você não tem mais problemas, não peca mais. Existem alguns grupos evangélicos que acreditam que quando o crente é crente, quando vira crente, a pessoa vira crente, nasce de novo, então não peca mais. E o camarada muitas vezes vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, chorou, aquele negócio todo, agora eu sou um crente, Jesus, eu tenho certeza que Jesus salvou a minha vida, agora eu não vou mais pecar, agora eu vou viver uma vida que pedir a Deus. No outro dia, com as tempestades da vida, com as situações da vida, o camarada dá um escorregão. Oxe, eu falhei, eu pequei. Ele é doutrinado que ele deve pedir perdão a Deus se falhou. E depois, com o tempo, ele vai enfrentando a sua vida cristã e vai tendo problemas, vai tendo situações difíceis na sua vida. Depois se batiza, integra a igreja. Aí quando se batiza, agora eu entrei para o Santo dos Santos. Agora eu sou santo mesmo. Quando é no outro dia, chega em casa, a mulher fala brava com ele, ele diz: ô sua peste, por que você não deixa de falar tanto? Porque mulher fala demais, né? Aí ele disse um palavrão, cujo palavrão escandalizou e feriu a esposa. Ele diz: mas tu não disse que é crente, se batizou, e agora com esse comportamento? Foi o que aconteceu. A Bíblia diz, a Bíblia não engana nenhum de nós, meus irmãos.
Eu, quando prego o evangelho, eu não engano a ninguém. Eu digo, você continua pecador, agora um pecador redimido, salvo. E que quando você pecou, disse aquele palavrão com a mulher, então você deve pedir primeiramente, peça perdão a ela. Eu errei, eu disse que não devia falar com você. E depois pedir perdão a Deus, porque a Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E aí você vai enfrentar, na verdade, uma trajetória de vida, todo dia enfrentando uma batalha contra o pecado. Eu sempre tenho dito, pastor, o casamento é assim. Para você viver com a mulher, todo dia tem que matar um leão. Aí elas dizem assim também a gente tem que matar um leão para ver com vocês. Todo dia. A vida cristã também ela é assim, todo dia a gente tem que matar um leão. E algumas vezes, meus irmãos, a gente não consegue matar o leão. E o leão termina derrubando a gente tendo uma queda. Coisas que a gente nem imagina. Olha, isso aconteceu comigo há tantos anos, agora eu estou bom nisso aí. De repente, uma queda. E o que foi que aconteceu? Então nós não cremos, nós não pregamos aquele evangelho, meus irmãos, que diz que o crente não falha. Nós pregamos o evangelho, nós somos de um sistema reformado que pregamos o evangelho e que o crente, ele é um salvo, ele é um pecador salvo. É como tem aquele livro, pastor, não sei se você já ouviu falar, A União de Dois Pecadores. Muitas vezes a mulher casa com um camarada e pensa que é um santo. Santo coisa nenhuma. A mulher casar com o homem, casar com a mulher, pensa que ela é santa coisa nenhuma. É santa porque, na verdade, se é crente, é um santo mesmo, porque a Bíblia não pode ter. Se você é santo, se é filho de Deus, você não pode ser santo. Você é santo mesmo. Mas quando eu quero dizer, naquele sentido de inerrância, não é? E aí você começa a sentir que a sua vida cristã, ela é conquistada a cada dia. Você já é salvo. Nós presbiterianos, batistas, não cremos que perdemos a salvação. Como tem um grupo aí que perde a salvação quando peca. Eu já vi que esse camarada vive pecando todo dia vive pegando a salvação de novo. Deus é menino para dar salvação e depois pegar de novo? Não, quando Deus salva, salva para sempre. Quando você é salvo para sempre. Não vai perder mais a sua salvação, porque quem lhe prometeu, quem lhe deu foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo pagou um grande preço pela sua vida. Ele rasgou o título de vida que cabia a nós termos lá ido para a cruz. Ele pagou por nós, ele rasgou. E agora eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, e minha vida é com Deus. Cabe a mim agora estar em vigilância, pedindo perdão a Deus, suplicando a sua graça, porque a gente sabe que quando o crente, porventura, quando ele peca, ele não peca mais como o pecador antigo, ele peca agora, mas ele peca diferente, e quando ele peca, ele fica triste, ele fica acabrunhado, ele fica, até adoece. Então, se você é uma pessoa nesses termos, agradeça a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, pastor, aí eu sei que eu sou salvo mesmo. Porque se você pecar e não sentir nada, você nunca foi salvo. Porque o salvo, quando peca, ele se sente triste, ele se sente doente, ele se sente acabrunhado, porque o Espírito Santo o incomoda, o Espírito Santo revela o seu pecado. Então ele tem que chegar através da cruz, tem que pedir perdão.
muitas vezes pela madrugada, quando você muitas vezes está triste, está abatido, eu feri a Deus, porque o pecado fere a santidade de Deus. E quando você se ajoelha diante de Deus, quando você suplica o perdão a Deus, então a graça de Deus invade o seu coração e você começa a sentir paz, você começa a sentir alegria. É como Davi chegou e disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Aleluia. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Ó Deus, nessa noite, Pai, revela-se aos corações presentes neste ambiente. Revela-nos cada dia os nossos pecados, as nossas falhas. Ajuda-nos a ajustá-las diante do Senhor, a termos uma vida santa na Tua presença. Tu sabe que nós queremos ser santo a cada dia. É uma batalha tremenda no nosso dia a dia, Senhor. Mas nós queremos Te louvar porque o Senhor tem nos posto de pé. Não é por nosso esforço, não é por nossa vontade, não é por aquilo que a gente faz, mas é pelo que o Senhor fez por nós. E que nessa noite o Espírito Santo faça, ó Deus, uma obra profunda nos corações aqui. Traga alegria aos corações, perdão de pecados, transformação de vidas. E que a Tua graça, assim como o Senhor falou a Nicodemos naquela noite, que nessa noite também nós temos a certeza que o Senhor falou conosco. Amém. Ó Deus, obrigado por esta palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu só quero dizer, irmãos, que Nicodemos bebeu da água que Jesus transmitiu, se converteu. E depois, numa certa oportunidade, ele chegou na defesa de Jesus. Então significa dizer que a palavra de Jesus penetrou naquela noite no seu coração. Amém.